Capítulo 33. Fé, razão e destino. O cardeal, a carta, o labirinto. Era uma tarde fria de 25 de março do ano de Nosso Senhor de 1315. Sob um céu carregado de nuvens plúmbeas, o jovem noviço descendente de uma abastada família do norte da Itália, com rápidas passadas, buscava avidamente o eminente cardeal pelas inúmeras dependências do antigo palácio papal em Roma, vazio desde que a Santa Sé se transferira para Avignon em 1309 por ordem de Felipe o Belo. Conforme cruzava longos corredores, subia e descia infindáveis escadas, atravessava passagens secretas e túneis. Vincenzo, segurando um envelope de couro nas mãos, deparava-se com grupos de clérigos que invariavelmente discutiam o mesmo assunto. Com a recente e misteriosa morte de Clemente V, o novo Papa a ser eleito devolveria a Roma a primazia de sediar o poder central da Igreja cristã. Essa expectativa foi gerada porque os religiosos sediados em Roma sempre manifestaram seu desagravo em sermões, em concílios e em uma série de editos. Mas naquele momento alimentavam grandes esperanças em reverter aquela humilhante situação, pois recentemente, além de Clemente V, também o rei Filipe fora vítima de morte envolta em mistérios e em especulações. O noviço, já cansado, por fim, avistou o cardeal no final de um longo corredor e, inconvenientemente, chamou-o. "Cardeal! Cardeal! Espere um momento, por favor!" gritou com estridor. Com o dedo indicador frente aos lábios, a eminência vira-se e pede silêncio ao esbaforido noviço, que corria em sua direção. "Silêncio, meu jovem, por favor. Saiba se portar quando estiver no interior de um local sagrado como esse. O que tanto o agita?" "Tenho algo para Vossa Eminência. Isso acabou de chegar." Após se ajoelhar e beijar as mãos do cardeal, entregou-lhe um envelope de fino couro lacrado com cera quente. "Muito obrigado, Vincenzo. Pode ir agora." "Vossa Eminência não vai abrir? Parece ser uma carta." "Lógico que vou abri-la, mas não aqui e agora. Tenho ainda muito o que fazer. Agora vá, pois estou certo de que também muito trabalho o espera." "De quem é a carta?" "De um velho amigo." "Vá, Vincenzo, pois a curiosidade não figura entre as 7 virtudes cardeais." O sempre disciplinado cardeal estava se dirigindo às rotineiras orações vespertinas, porém naquela tarde sua cadeira no capítulo permaneceu vazia. Subiu à mais alta das torres e procurou uma janela solitária, talvez na intenção de lá avistar a cidade que, apesar de tão longe e do longo tempo que passou, jamais lhe saiu do pensamento. Assim que se postou no parapeito e começou a ler, nuvens lá no céu afastaram-se, e um mágico raio de luz incidiu diretamente sobre aqueles delicados pergaminhos. Reims, 24 de dezembro, ano de Nosso Senhor de 1314. Meu querido Gustav, meu filho, se assim me permitir tratá-lo. Espero que, ao tentar ler o que este rude pedreiro com muito esforço tentou escrever, seu corpo esteja rígido, sua felicidade consolidada e sua fé redentora inabalável. Há 8 anos você partiu, levado por tantas saudades. Sinto-me na obrigação de contar-lhes as novidades. Minha casa está povoada de netas, isso mesmo, nenhuma de minhas filhas me presenteou um varão. Tive que me conformar com 3 genros que se tornaram meus irmãos. Valérie sempre pergunta por você e o espera, um dia desses, para batizar suas gêmeas. Émile, repleto de méritos, assumiu a direção do nosso barracão há 3 anos, quando parti para Avignon para, enfim, trabalhar como pontífice na inacabada ponte de Arcos, sobre o rio Ródano. Como você deve lembrar, era o meu sonho. Voltei a Reims há poucas semanas. Do jeito que as coisas vêm evoluindo nesses últimos anos, concluo que Antoine e seus amigos templários partiram para a Escócia, na hora certa. Lembra-se? Na feirinha de sábado, o que mais se comenta são as derradeiras palavras de Jacques de Molay, pouco antes de padecer nas fogueiras da Inquisição, em 18 de março de 1314. O último grão-mestre dos templários, como um profeta, intimou seus 3 algozes a comparecerem perante o tribunal do juiz eterno, dentro de 1 ano, para receberem seu julgamento e seu justo castigo. Pois acredite,
em 20 de abril, o Papa Clemente V morreu, com complicações intestinais. Recentemente, Guilherme de Nogaret morreu envenenado, como dizem os viajantes e os mercadores. E em 29 de novembro, há menos de um mês, o rei Felipe faleceu após sofrer uma queda enquanto cavalgava. Não é de se arrepiar? Tirando o lado trágico dessa história, aproveito a ocasião para convidá-lo para vir à coroação de Luís X, filho de Filipe IV, que deverá ser realizada nos próximos meses. O corpo do rei nem esfriou e já começaram os preparativos para substituí-lo. Será o 5º rei a ser coroado em nossa cidade. Reims está maior e mais movimentada a cada dia que passa. E nossa querida catedral maravilhosa. Centenas de fiéis peregrinos de todo este continente, ao aqui chegarem, contemplam maravilhados a grandiosidade e a beleza desse templo. Passam horas a admirar as colunas, o transepto, os arcos, a abside e os gigantescos e coloridos vitrais. Mas o que mais lhe chama a atenção são as estátuas dos anjos sorridentes, a galeria dos reis, a coroação de Nossa Senhora e, para os mais observadores, Jó, sendo visitado pelo diabo no portal de Calisto. Você, Thomas e tantos outros escultores que aqui trabalharam conseguiram deixar um tesouro imenso para nossa querida e acolhedora Reims, a ser reconhecida por todo o mundo. Tenho trabalhado muito para aperfeiçoar a organização da Guilda dos Pedreiros Livres. Conseguimos aprimorar os estatutos de Bolonha e ideias inovadoras têm surgido constantemente em nossas reuniões de trabalho. Acredito que estou no caminho certo de tentar criar, segundo sua sugestão, um religare dentro de nossa corporação. Para isso sempre me faço a mesma pergunta: como nos mantermos unidos se somos tantos e tão diferentes? Depois de tantos anos trabalhando no canteiro de obras dessa catedral, depois de presenciar tantas guerras, pestes, crueldades e injustiças, depois de conhecer tantas pessoas e principalmente depois de me conhecer melhor, estou convicto de que a solução para uma sólida união de nossa corporação está calcada na prática constante de uma verdadeira vida fraternal. Vislumbro não vivermos mais sob a sombra do medo e nem sob o jugo de tiranos. Na alegria do trabalho, na liberdade de aprendermos com nossos próprios erros, buscaremos a luz da verdade. Não aceitaremos mais verdades urdidas e cavilosamente impostas. Somos nós mesmos que as descobriremos em sua forma absoluta, ao longo de nossos próprios caminhos, através de todos os livros e dos ensinamentos que realmente as contenham, não importando quem os escreveu, quem os criou. Gustav, leio e releio todos os documentos que você me deixou e confesso-lhe que só serviram para me tirar o sono. Aproveito então minhas longas noites para encontrar formas de repassar todos aqueles conhecimentos para nossos obreiros. Como você sabe, com exceção dos mestres arquitetos e de alguns companheiros que conhecem as artes liberais, a grande maioria não sabe ler ou escrever. E você, Gustav, há de convir que muito do que consta naqueles pergaminhos pode não cair na simpatia e na anuência daqueles que estão no poder temporal e clerical. Mas, se tive a honra e a felicidade de encontrar a palavra perdida, tenho agora o dever de mantê-la íntegra, inviolável e eterna. Posso lhe afirmar que, com os conhecimentos que você me confiou, os quais simbolicamente tenho transmitido, meus obreiros começaram a se deparar com significados e com valores até então inimagináveis, quando fazem uso de suas ferramentas de trabalho, quando desbastam pedras brutas ou quando preparam uma argamassa. Maços, cinzéis, réguas, alavancas, esquadros, trolhas e compassos. Além de ajudarem a construir nossas obras, possuem agora a elevada missão de auxiliar na edificação do nosso caráter. Gustav, qualquer pessoa que se dispuser a procurar incansavelmente a verdade, libertando-se da ignorância, despojando-se da vaidade e afastando-se da ganância, edificará em seu coração um templo de virtudes tão monumental como a Catedral de Reims e como ela digno da eterna morada de Deus. Tenho que parar por aqui, porque não quero tomar o seu precioso tempo fazendo ler o que um velho e tolo pedreiro tem a falar. Mas preciso lhe contar só mais uma coisa que ousei fazer. Você sabe que o martírio dos fiéis tentando percorrer o imenso labirinto de nossa catedral sempre causou inquietude em minha alma e trouxe desconforto à minha inteligência. Isso porque nunca aceitei a hipótese de um homem estar preso a um destino imutável,
que o guiaria tanto por esse labirinto como pela vida real, sem que tivesse a mínima chance de modificá-lo. O caminho para Jerusalém Celestial é longo, tortuoso e repleto de obstáculos, mas não precisa necessariamente ser percorrido de joelhos, com os olhos vendados por uma verdade imposta e por um destino previamente traçado pelos homens e não por Deus. Aprendi naqueles preciosos pergaminhos e na Bíblia traduzida que pessoas podem modificar seus destinos se elas se unirem e se organizarem, como são unidos e organizados os 12 nós da corda que nos permite traçar o mais perfeito dos triângulos. Também é necessário que elas se instruam, que adquiram conhecimento e sabedoria. E isso só advém por meio do trabalho livre, honesto, digno e honrado. Que se aprimorem enaltecendo suas virtudes, dominando suas paixões. Que a busca de suas próprias verdades seja interminável e incansável como deve ser o desbastar de uma pedra bruta, com o adequado uso do maço e do cinzel, ou seja, da perseverança e da inteligência, em prol de uma grande obra. A partir daí, que criem um modelo de igualdade respaldado por um padrão de justiça que seja equidistante a todos, sem exceções, como equidistante é qualquer ponto de um círculo em relação ao seu centro. Por fim, que tracem regras não para proibir ou coibir, pelo contrário, para libertar. Para isso é necessário que as pessoas sejam extremamente justas e perfeitas, como deve ser o ângulo reto traçado por um esquadro. Que, além de sua fé, usem a maior dádiva que Deus reservou e entregou unicamente ao ser humano, a razão. Quando as pessoas, por mais simples que sejam, souberem conviver em equilíbrio com a fé e com a razão, elas impedirão que o destino, invariavelmente manipulado por outros, ouse decidir suas vidas. Convicto de que somente uma fé cega, imposta e inquestionável seja insuficiente para nortear as pessoas em busca da Jerusalém Celestial, procurei nosso bispo, que anda felicíssimo com os trabalhos na catedral. Contei-lhe a história dos padroeiros de nossa antiga guilda, os 4 coroados. O bispo se emocionou com minha narração. E então fiz-lhe um pedido, que, a exemplo de nossos antigos mártires, homenageássemos os 4 grandes mestres arquitetos que dedicaram suas vidas à nossa catedral, desenhando suas imagens no labirinto. Ora, se o bispo Albrecht de Humbert, o idealizador da catedral, estava no centro do labirinto, simbolicamente recepcionando os fiéis em sua chegada à Jerusalém Celestial, nada mais justo que os 4 construtores desse templo, Jean d'Orbet, Jean Leloup, Gaucher de Reims e Bernard de Soissons, fossem reconhecidos como guias ao longo do simbólico caminho. Para minha surpresa, ele aceitou de imediato e me parabenizou pela ideia. Em poucos dias a obra foi concluída. Gostaria muito de que aqui viesse para vê-la, mas como sei que está muito ocupado em um conclave para escolher o futuro Papa e eu estou cada dia mais velho, mandei-lhe um desenho em anexo. Vejam com atenção, tente decifrá-lo. Gustav, como de costume, rezo todos os dias e sempre peço a Deus que nunca aconteça algo a esta cidade que possa vir a danificar nossa catedral. Segundo meus cálculos, ela é indestrutível pelas ações da terra, do ar, da água e do fogo, e desconheço qualquer outra coisa que consiga suplantar essas forças. Mas não custa pedir a Deus ajuda e proteção, não é mesmo? Venha nos visitar, Gustav. Venha rever Reims e a nossa catedral. Claire tem uma receita nova de biscoito simplesmente maravilhosa, esperando por você. Até um dia, meu filho. Feliz Natal. Hélio. Ao acabar de ler, Gustav apertou aqueles delicados pergaminhos contra o peito e chorou como chora um menino perdido de seus pais. Depois de tanto soluçar, tirou um lenço debaixo de sua sotaina de cardeal, enxugou as lágrimas e tentou se recompor. Delicadamente dobrou a carta de Hélio e em seguida começou a abrir o desenho do labirinto da Catedral de Reims com as modificações realizadas. Gustav, com os olhos arregalados, com a respiração suspensa, simplesmente não acreditava no que estava vendo. Sim, eu posso reconhecê-los, e continuou falando sozinho. Esse com a corda de 12 nós é Jean d'Orbet. Gaucher de Reims está empunhando o maço e o cinzel. Bernard de Soissons está descrevendo esse círculo perfeito com seu compasso.
e Jean Leloup segurando o esquadro. Profundamente emocionado e perplexo com a inteligência e a sabedoria de Hélion, Gustave, da mais alta janela da mais alta torre da Santa Sé, elevou os braços ao céu e gritou: "Que o maior de todos os arquitetos abençoe você, mestre Hélion, e proteja eternamente a Guilda dos Pedreiros Livres. Amém."